Verão turbulento, Vanga vaticinou uma mudança inesperada em sua própria vida. Ela disse a sua irmã Lubika: "Dentro em pouco virá um homem de uniforme de outro país. Ele será o homem da minha vida." Hoje, Lubika observa, dessa vez, naturalmente, achávamos que ela estava errada. Afinal de contas, era cega. No outono, um jovem soldado de belos bigodes pretos veio da cidade próxima de Petriche, na Bulgária. Era Dmitri Georgiev, que procurava descobrir quem matara seu irmão. Eu sabia, lembra-se Vanga, mas não queria contar a Dmitri. Não queria que ele se vingasse. Ele insistiu. Finalmente, obriguei-o a jurar que não faria nada aos homens. Cantei-lhe, de um modo geral, as pessoas que estavam envolvidas, mas não citei os dois sujeitos que tinham realmente cometido o assassínio. Um dos homens que Vanga viu como assassino acabou morrendo numa briga de rua. O outro, anos depois, confessou em seu leito de morte haver matado o irmão de Dmitri. Mas isso não era o mais importante. O soldado Dmitri voltou à Bulgária. Desmobilizado algum tempo depois, rumou diretamente para a casa de Vanga. À porta, disse apenas: "Vanga, vim aqui pedir-lhe. Sou cega, não sou para você", atalhou ela. "Não faz mal. Quero que seja minha esposa." "E eu ceder", conclui Vanga, que então se mudou, em companhia do marido, para Petriche, na Bulgária, do outro lado da fronteira. A população de Petriche tinha ganho uma vidente. Boris Gurov, lavrador de meia-idade, visitou incontinenti a nova vizinha. Seu irmão mais moço, Nikola, desaparecera em 1923, quando tinha apenas 15 anos. A família o procurara em toda parte, mas nunca se haviam encontrado pistas. Aquilo ainda atormentava o lavrador. Poderia Vanga dizer-lhe o que acontecera a Nikola em 192? "Eu vejo. Está vivo", disse-lhe Vanga. "Vejo seu irmão Nikola numa grande cidade da Rússia. Ele cresceu ali. E um cientista. Mas não está lá agora. É escravo dos alemães. Está num acampamento. Mas não se preocupe, virá procurá-lo no princípio desta primavera. Poderá reconhecê-la pelo uniforme cinzento. Estará carregando 2 malas", ajuntou Vanga. Era estranho demais. Boris não podia aceitar a ideia de que o seu perdido irmão fosse um cientista soviético, e muito menos que estivesse, naquele momento, num campo de concentração. Voltou para casa convencido de que nunca saberia a verdade. A título de curiosidade, repetiu a história fantástica de Vanga à sua família. Fez a crônica local que, 2 meses depois, numa madrugada de primavera, um estranho, cansado, parou diante da casa de Boris. Pôs no chão 2 malas. Não parecia familiar a pessoa alguma da aldeia. Não pareceu familiar a Boris quando este saiu para falar com ele. Era Nikola. O irmão mais moço regressara depois de quase 20 anos. Nikola confirmou a visão de Vanga. Fugira para a Rússia, onde estudara e acabara se transformando em engenheiro. Ao estourar a guerra, entrara para o Exército Vermelho e, pouco depois, fora capturado pelos alemães. No acampamento, conseguira finalmente convencer os germânicos de que era búlgaro. E os búlgaros, nessa ocasião, estavam oficialmente aliados aos alemães. Os nazistas deixaram-no partir. Ele se dirigira, a pé, para casa em seu uniforme cinzento de prisioneiro. Essa mulher cega, que vive nas selvagens montanhas da Trácia que aludem Homero e Virgílio, acerta sempre em sua profecia. Pode ver o futuro com a mesma precisão com que nós ligamos um aparelho de televisão e vemos o que se passa na tela? Não de todo. Há dias em que o seu poder psíquico não funciona. Ela, às vezes, se equivoca. Nenhuma sensação especial lhe assegura que as suas predições estão certas ou erradas. Mas, e este é um grandíssimo mas Vanga Dimitrov acerta quase sempre. De acordo com a documentação fornecida pelos cientistas, acerta em 80% das vezes. 80% do que vê do passado e do que prevê do futuro está absolutamente certo, e 80% não são uma percentagem despicenda nos anais oraculares.
Wang é especialmente hábil em dar às pessoas informações sobre amigos e parentes desaparecidos. Durante a guerra, uma mulher iugoslava procurou-a para ter notícias do marido, tido por morto em ação. Ele não está morto, disse Wang. Ele vai voltar. E voltou, na ocasião predita por Wang. O círculo da sua fama aumentou. Mais recentemente, um lavrador búlgaro foi a Petriche, vindo de uma região relativamente distante. Poderia Wang ajudá-lo a encontrar a sua filha desaparecida? Calmamente, Wang contou-lhe que a menina se suicidara, afogando-se no lago que havia perto da casa dele. O corpo, mais tarde, foi retirado do lago. Um dia, uma mulher apareceu à porta de Wang. Embora já soubesse que a pessoa cujo respeito desejava informações estava morta. Sua irmã fora enterrada 15 anos antes. Mas quais tinham sido as verdadeiras circunstâncias da sua morte? Sua irmã foi morta pelo próprio marido, disse-lhe Wang. Ele conseguiu estabelecer um álibi falso, segundo o qual estivera em Sofia o tempo todo. Segundo os relatos, o uxoricida foi finalmente encontrado. No reino do trabalho psíquico de detetive, Wang, cega, sentada em sua casinha, pôde dar à patrulha búlgara da fronteira informações suficientes para a captura de um bandido das montanhas, com 7 mortes nas costas. Os jornais búlgaros afirmam que ela é a miúde utilizada pela polícia na solução de crimes. Diz Wang que não tem controle sobre as imagens mentais que se formam em sua mente. É preciso que elas venham naturalmente. Não posso forçá-las. Elas podem referir-se ao passado, ao presente ou ao futuro. Não tem meios de saber qual o período de tempo que se iluminará de repente para ela. Alguns anos atrás, um romancista búlgaro fez a viagem de 6 horas de Sofia a Petriche. Wang não respondeu às suas perguntas. Em vez disso, as palavras lhe saíam aos borbotões, delineando circunstanciadamente o enredo de um livro que o romancista acabara de escrever, mas que ainda não mostrara a ninguém. É uma história verdadeira, disse Wang. Exceto no fim. No livro, a moça morre, o que não acontece na vida real. Ela ainda está viva. Mude o fim e conte a história como aconteceu. O livro ficará melhor. Wang acertara tão surpreendentemente a respeito do manuscrito que o autor lhe seguiu o conselho e deixou viver a heroína. Afirma-se também que Wang teria dito ao romancista que ele faria uma longa viagem à Rússia e que por 2 vezes, escaparia por um triz de morrer acidentalmente. E reza a história, todas as predições, a seu tempo, se materializaram. Estes são alguns dos relatos que lhe deram celebridade na Bulgária. Literal e figuradamente, Wang é uma instituição nacional. Muitos búlgaros, quando falha tudo mais, recorrem a ela. Pouquíssimos dentre eles, por mais horríveis que sejam os seus augúrios, lhe atribuem a imagem da feiticeira má. As pessoas falam nela com interesse e, geralmente, com respeito. As histórias que ouviram sobre Wanga Dimitrova são verdadeiras, assegurou-nos uma jovem secretária em nosso hotel. É uma mulher notável e merece um crédito tremendo por todas as pessoas que tem ajudado. Minha irmã está tentando conseguir uma entrevista com ela. Já não é tão fácil como antigamente, quando a gente ia para lá, fazia fila no pátio e ficava esperando. Agora é preciso fazer um requerimento a uma espécie de comissão que eles organizaram. A comissão marca um dia e esse dia, às vezes, demora um tempo enorme. Para os estrangeiros, o custo de uma consulta é de aproximadamente $30. Para os búlgaros, a taxa orça por 10 leva $5, e que, em muitos casos, equivale, no mínimo, a um dia de trabalho. O dinheiro não vai para Wanga, mas para o Estado. Wanga recebe um pequeno salário, equivalente, mais ou menos, a uns $200 mensais, pago pelo governo. Os cientistas explicaram mais tarde que a comissão foi organizada por 3 razões: para impedir que Wanga seja sufocada por milhares de visitantes, para fazer registros adequados das suas profecias, e para entrevistar os que vão procurá-la. Isso permite aos cientistas acompanhar as predições à medida que passam os anos.
Que pensam os cientistas búlgaros desse oráculo cego que existe em seu meio? Os institutos de sugestologia e parapsicologia de Sofia e Petrich possuem uns 30 cientistas que estudaram as fenomenais capacidades psíquicas de Vanga empregando o equipamento mais moderno e mais sofisticado. O seu porta-voz principal é o Dr. Georgi Lozanov, diretor dos dois institutos. O Dr. Lozanov, médico e psicoterapeuta há 16 anos e praticante de yoga há 25, é o pioneiro da parapsicologia na Bulgária. Médico célebre, granjeou fama não só na Bulgária mas em todo o bloco de países comunistas pelos seus descobrimentos no campo dos poderes supernormais da mente. As suas palavras são acatadíssimas na Bulgária. O Dr. Lozanov declarou publicamente às imprensas búlgara e iugoslava: as histórias a respeito de Vanga Dimitrova não são fantasias, embora algumas contenham exageros. Ela é uma criatura extraordinariamente talentosa. Um escritor iugoslavo perguntou ao Dr. Lozanov se Vanga era a profetisa mais talentosa do mundo. É difícil dizer. As capacidades precognitivas são como a poesia. Tudo depende do treinamento e, a miúde, da capacidade de traduzir a inspiração em palavras. Vanga, às vezes, trabalha num minuto. Outras, leva horas. A telepatia e, em certas ocasiões, a fantasia se misturam às suas predições. Os históricos dos casos, no entanto, parecem mostrar que ela lê o futuro para os que a procuram pessoalmente, e até para os que não a procuram. Possui capacidades psíquicas muitíssimo superiores às das pessoas comuns e da maioria dos médiuns. Há anos que Vanga tem sido um personagem para o Dr. Lozanov. Ouvi falar em Vanga desde os 12 ou 13 anos. Ouvi tanta coisa que, depois dos 20, decidi ir vê-la pessoalmente. Um amigo, Sazai Treshi, assistente na Universidade de Sofia, acompanhou-me. Os dois jovens pesquisadores encostaram o carro fora da estrada, muito antes do perímetro urbano de Petrich, e puseram-se a andar. Não queriam que ninguém pudesse fornecer a menor informação a seu respeito. Achava Lozanov que Vanga poderia ter espias espalhados pela aldeia, que lhe dessem informações a respeito dos recém-chegados. Entramos na fila com centenas de outros, contou Lozanov, e esperamos 3 horas inteiras para chegar à cabeceira. Nem sequer nos falávamos. Para que fornecer pistas a quem pudesse estar ali prestando atenção. Finalmente chegou a nossa vez. Sasa entrou primeiro. Vanga começou dizendo-lhe o nome e o sobrenome. Disse-lhe onde nascer e descreveu o apartamento de esquina, num segundo andar, em que ele morava naquele tempo. Disse-lhe, em seguida, o nome de sua mãe e identificou a moléstia de que ela estava sofrendo. Disse ainda a Sasa a data da morte de seu pai e o nome da doença que o matara. Forneceu todas essas informações como se as estivesse lendo no livro. O seguir, concluiu. Você está casado há 7 anos, mas não tem filhos. Terá um daqui a 1 ano. Isso aconteceu exatamente como ela predissera. Chegou depois a minha vez. Quando transpus a soleira da porta, Vanga me interpelou. Georgi, por que veio? Você é um médico que cura com a hipnose. Quer experimentar-me? Por que veio agora? Chegou cedo demais. Voltará daqui a alguns anos. Ela parecia querer dizer que um estudo científico sério do seu talento profético talvez fosse possível naquela ocasião. Eu não disse nada. Ao invés disso, tentei minha primeira experiência. Usando todo o poder da minha vontade e a pequena capacidade telepática que possuo, imaginei ser outro homem, um homem que conheço muito bem. Ela começou a predizer, mas as suas predições estavam erradas. E ela mesma me confessou. Depois disse: vá embora, não lhe posso dizer nada. Observa Lozanov. O fato de eu ter pedido bloquear Vanga é muito interessante. Foi o primeiro elemento seguro que tive para minha hipótese de que Vanga respigava o que dizia aos visitantes em suas próprias mentes, telepaticamente. Lozanov não desenvolveu a sua ideia nem lhe mostrou a relação com a profecia. É muito fácil presumir que Vanga extrai os seus conhecimentos do passado e do presente do próprio consulente, mas que dizer do futuro?
É possível que a vidente não os obtenha de um grande esquema geral que vê no céu, mas, pelo menos em certos casos, carregamos conosco o nosso destino. Isso vai muito além da ideia do resultado lógico das ações ou pensamentos atuais. Que é o que, numa menina de 12 anos, conduz logicamente à morte do marido 10 anos depois, após o nascimento do primeiro filho do casal. Ainda que esse desenho estivesse na moça, como se prenderia ao pai que está em presença de Vanga? Procurando compreender a profecia, muita gente figurou o tempo como um espetáculo que rola para nós numa esteira transportadora. Talvez os quadros já estejam lá, como os de uma procissão a vários quarteirões de distância. Comparando-se os profetas a pessoas postadas no alto de edifícios, veem mais longe. Isso dá origem à ideia do presente espaçoso, a ideia de que alguns podem ver melhor o presente do que outros. O trabalho com Vanga indica que poderemos obter um novo vislumbre de compreensão se modificarmos a nossa perspectiva. Talvez haja em nós uma semente, um padrão que atrai o futuro, exatamente como a glande atrai os elementos de que precisa para transformar-se em carvalho. A glande tem de transformar-se em carvalho, mas tem de transformar-se num carvalho velho, num carvalho de 20 galhos, de 50 galhos. Se o carvalho estender um ramo na direção de uma linha de força, o ramo será cortado, mas se o estender em outra direção, o ramo subsistirá. Para a mente do Dr. Lozano, as teorias acerca da profecia de Vanga são menos importantes nesta fase do que o trabalho duríssimo. Seja ela o que for, tenho a certeza que a profecia pode ser explicada cientificamente, e o será, diz ele. Com históricos de casos e documentação, as teorias podem começar a elaborar-se mais facilmente quando se organiza a experiência. Uma questão fundamental é saber se os auspícios de Vanga podem ser evitados. As suas palavras são uma advertência ou um decreto. E muito mais fácil obter-se um vislumbre de compreensão observando o trabalho médico-psíquico de Vanga. Pode ser que ela não esteja lendo embriões de tempo encerrados nos poderes de compreensão de nossas mentes, que habitualmente não podemos explorar, mas talvez esteja lendo informações sobre o nosso estado físico, constantemente sistematizados em nosso inconsciente. Vanga não é uma curadora e não pode, psiquicamente, receitar um remédio. O que ela faz é diagnosticar uma doença ou uma disfunção, e predizer se o doente sobreviverá ou sucumbirá sob o efeito das enfermidades. 20 anos se haviam passado depois que Vanga dissera ao jovem Lozano que se fosse, não poderia fazer nada por ele. Depois, contudo, como ela predissera, chegara o momento ousado para a investigação e ambos tinham feito muita coisa um pelo outro. Nos últimos 10 anos tenho tido centenas, talvez milhares de conversações com Vanga. Ela acabou confiando em mim e concordou em trabalhar comigo, diz o Dr. Lozano. Fiz um sem número de testes e experiências com ela. E verifiquei pessoalmente os seus antecedentes, tentando documentar os acontecimentos passados, que ela revelou às pessoas, e o futuro que predisse. Os casos verificados por Lozano refletem a amplitude dos dons de Vanga. Há 25 anos, uma mulher de aldeia da Macedônia perdeu o filho, o menino desapareceu. Foi visto brincando à beira de um rio. Os aldeões procuraram em toda parte, mas não encontraram vestígios do garoto. A própria mãe, finalmente, concordou em que já não havia esperanças de achá-lo, relatou o Dr. Lozano. Isso aconteceu durante a guerra, antes da libertação. 22 anos se passaram. A mulher acertou de procurar Vanga para informar-se de uma doença que a estava preocupando. A senhora ficará boa, assegurou-lhe Vanga. E, de repente, ajuntou, e seu filho logo voltará também. Vejo-o com um cigano. Ele cresceu. Se a senhora for amanhã a uma certa aldeia, o achará. A mulher rumou imediatamente para a aldeia que Vanga lhe indicara. E, lá, achou realmente o filho, tal como Vanga o descrevera. Ele, a princípio, não a reconheceu, mas, à medida que ela mencionava acontecimentos passados, ele foi se recordando, pouco a pouco. Hoje, os dois estão reunidos. Lozano visitou-os para documentar a história.
Certa vez fui a Petrich e encontrei vários camponeses da aldeia de N em casa de Vanga, recorda-se Lozano. Eles queriam saber por que morriam as suas abelhas. Por que vieram procurar-me? Perguntou-lhes Vanga. Seria melhor se tirassem o veneno das suas colmeias. Os camponeses se foram. Mais tarde, fui à aldeia de N e perguntei-lhes se Vanga acertara. Eles disseram que sim. Ela lhes contara quem pusera o veneno nos cortiços envenenados, interpelado pelos apicultores, confessou tudo. Lozano guarda em seus arquivos, cada vez mais abarrotados, a história do chofer de um ministério do governo. O chofer foi procurá-la por simples curiosidade. Vanga disse-lhe que ele não era um bom homem. Se soubesse o que você anda fazendo, sua mulher o abandonaria amanhã. Mas isso não é tão perigoso. Você sofrerá um acidente no dia 11 de novembro deste ano. Ficará muito ferido, mas não morrerá. O motorista riu-se e saiu. No dia 11 de novembro, deu uma trombada com o carro e feriu-se gravemente, conta Lozano. Disse Vanga, não tenho medo de dizer às pessoas o que vejo, mas, de um modo geral, não gosto de falar a respeito de problemas de casamento. Vejo muitas coisas sobre mulheres e homens casados. Quero ajudar, mas não os ajudaria se lhes dissesse que muita coisa do que vejo aconteceu ou acontecerá. O Dr. Lozano examinou também alguns dos feitos psíquicos mais estranhos de Vanga. Vanga visitou uma mulher grávida na aldeia de P, no sul da Bulgária. Ela disse à mulher que a criança que esta última estava esperando seria morta quando fosse pouco mais que um bebê. E mostrou a casa onde morava o futuro matador. Tudo isso aconteceu. Mais tarde, a polícia prendeu o assassino na casa que ela indicara. Em meados da década de 1960, pessoas de toda a Europa Oriental e, finalmente, da Europa Ocidental acorriam à casa de Vanga. Chegaram mesmo algumas da Austrália, dos Estados Unidos e do Canadá. Havia gente demais. Ela estava dando até 50 consultas por dia. Como outros grandes médiums, tinha-se a impressão de que Vanga poderia ser destruída pelo seu dom. Multidões de doentes, curiosos, preocupados, apareciam todos os dias e, muitas vezes, quando a longa fila se aproximava do fim, Vanga se sentia atordoada, e sua fala se arrastava. As imagens proféticas lhe apareciam borradas e confusas. Em meados da década de 1960, entretanto, estava acontecendo outra coisa em Sofia. O provido governo búlgaro chegara à conclusão de que a clarividência e a precognição eram campos maduros e vitais de indagação científica. O governo fundou o Instituto de Sugestologia e Parapsicologia que, entre outras providências, ofereceu abrigo a Vanga e resguardou-a das exigências mais exorbitantes feitas às suas energias. Em 1966, ela passou a ser funcionária pública. Hoje, além do pequeno salário que lhe paga o governo, dispõe de 2 secretárias e de um grupo de pessoas encarregadas de entrevistar os solicitantes. Fora isso, para estudá-la cientificamente, existe em Petrich um laboratório de parapsicologia sustentado pelo governo, inteiramente aparelhado e apetrechado, ligado ao grande Instituto de Sofia. Um governo comunista que sustenta e estuda uma profetisa e clarividente pareceu-nos extraordinário. Alguns parapsicologistas ocidentais, que tinham visitado os países da Cortina de Ferro há 4 ou 5 anos, asseguravam que os comunistas dificilmente se atreviam a mencionar o tópico proibido da profecia, mesmo em conversações particulares. Um ocidental que ventilara o problema da precognição numa conferência comunista aparentemente escandalizara os delegados. Sem embargo disso, o governo da Bulgária estava firmando um precedente no mundo inteiro ao estudar esse fenômeno de predição psíquica. Como foi que isso aconteceu? Perguntamos ao Dr. Lozano quando lhe fomos apresentadas no Instituto de Sugestologia e Parapsicologia em Sofia. Lozano, com os seus 43 anos, o seu halo de cabelos grisalhos e anelados, as suas sobrancelhas nitidamente arqueadas e os seus quentes olhos escuros, cercados de risonhas rugazinhas, irradia uma preocupação profunda e bem-humorada pelas pessoas. É compacto, flexível, de estatura mediana.
Conquanto seja um mestre hipnotista, não tem o olhar imperioso do hipnotista estereotipado. Em vez de furar-nos, os seus olhos nos atraem. George Lozano ri com frequência e longamente, um riso que cresce sempre e parece ter nascido da última piada contada num reino de permanente deleite. Talvez Lozano tenha encontrado parte do deleite que são apanágio dos gurus, durante os seus 25 anos de estudos das formas filosóficas mais elevadas da yoga. Depois de conversar rapidamente com ele, compreendi Asi que houvesse conquistado a confiança e a cooperação não só de Vanga mas também de muitos outros médiums, personalidades tão temperamentais e personalísticas que muitos pesquisadores se recusam a lidar com portadores de grandes dotes psíquicos. Lozano combinar um severo autodesenvolvimento, através da yoga, com um rigoroso treinamento científico, extraordinária combinação que lhe deu profunda visão interior e raporte com as mentes fenomenais dos médiuns. O Dr. Lozano sorriu diante da nossa pergunta sobre o interesse búlgaro pelo paranormal. Não se esqueçam de que este é um país muito antigo, disse ele. É a terra de Orfeu. Disse que Orfeu, que nós conhecemos como o deus da música e da poesia, viveu realmente na terra que é hoje a Bulgária. Reza a lenda que Orfeu foi um grande profeta, mestre e músico e, quando cantava e tangia sua lira, os pássaros lhe voavam ao encontro, os peixes saltavam das águas e iam ter com ele, o vento e o mar se imobilizavam, os rios fluíam na sua direção, as árvores e as próprias pedras acompanhavam-no. E quando ele foi violentamente atacado, o seu corpo feito pedaços e atirado aos quatro ventos, a cabeça decepada de Orfeu, arrojada a um rio, continuou a cantar. Possuímos uma longa tradição de cultura ocultista na Bulgária, continuou Lozano. Muitas pessoas aqui têm experiências psíquicas. Talvez seja a atmosfera, ajuntou, sorrindo, mas o caso não é incomum. Isso explica, em parte, a disposição para examinar os fatos parapsicológicos. Na realidade, todos somos médiuns, mas nem todos somos capazes de utilizar o talento psíquico de maneira prática. Qualquer um de nós pode cantar algumas notas, mas os que têm queda para a música desenvolverão o seu talento até atingir um alto nível. Como foi que o governo passou a interessar-se pelo psi? Perguntamos. Trabalhei com a precognição durante 20 anos, replicou Lozano. Pesquisei perto de 65 médiums na Bulgária. Eu sabia que haveria uma época na Bulgária em que os cientistas poderiam entregar-se a esse estudo. Trabalhei com Vanga Dimitrov há cerca de 10 anos. Houve muitas dificuldades e aqueles anos foram duros. Basicamente, eu tinha de provar que ela era, de fato, clarividente. Há uns 3 anos se organizou uma comissão para estudá-la. Gosto de comissões, rematou, sorrindo. Cônscio de que montes de estatística podem ser relutados ou ignorados, resultados de testes e testemunhos negados, argumentos lógicos destruídos. Lozano decidiu deixar que os membros da comissão julgassem por si mesmos e chegassem às próprias conclusões mediante experiências e provas de primeira mão. Levei toda a comissão, um por um, a Vanga, disse Lozano. Antes de irmos à casa dela, alguns me procuraram e perguntaram: por que você está perdendo tempo com Vanga? Por que não larga esse negócio de precognição e não se dedica exclusivamente à psiquiatria? E eu lhes respondi: mais tarde falaremos sobre isso. Tivemos sorte naquele dia. Vanga estava no melhor da sua forma. Mostrou-se sumamente clarividente. Depois, alguns membros da comissão me procuraram e disseram: precisamos experimentar. Precisamos estudar isso. A comissão apresentou um relatório favorável a Vanga e, por ocasião do degelo, no meado dos anos 60, a parapsicologia recebeu seu Newstar. Fundaram-se muitos institutos de parapsicologia. Outros grupos científicos, como o Instituto de Fisiologia, cooperaram plenamente com a pesquisa da ESP. O nosso apoio provém dos mais altos níveis do governo, disse Lozano. Dos mais altos. O governo nos deu excelentes condições para o trabalho. Nunca tivemos de preocupar-nos com dinheiro. Podemos levar avante qualquer projeto, em qualquer área do paranormal.
Vanga é a primeira clarividente do mundo a ser colocada na folha de pagamento do Estado e o nosso governo criou boas condições para pesquisar a precognição. Lozanov disse tudo isso com muito orgulho, orgulho pela Bulgária e pelo seu povo notável, a quem é extremamente dedicado. Devemos dar os parabéns aos búlgaros por terem tido o discernimento e a coragem de ingressar num campo de estudos tão importante e valioso quanto a sondagem dos velados domínios da existência humana. Muitas vidas dentre os 8 milhões de cidadãos da Bulgária foram tocadas pelas profecias de Vanga, quer a conheçam, quer não, e urge compreender melhor esse fenômeno. Se os estudos de profecia realizados pelo Instituto de Parapsicologia redundarem numa vitória científica, a Bulgária terá tido o mérito de dar ao mundo uma das maiores conquistas de todos os tempos. Tem chegado pessoas de todas as partes do globo para consultar Vanga e, durante muitos anos, mandamos questionários a mais de 3.000 delas, sistematicamente, a fim de verificar-lhe as predições. Até agora, a nossa pesquisa revela que 80% do que Vanga predisse estão certos. Seria muito arrojado dizer categoricamente que ela é precognitiva, advertiu Lozanov. Cumpre evitar pronunciamentos antecipados. Aqui prepondera a ideia de que, se a precognição existe numa pessoa, não temos medo do que ela possa implicar filosoficamente. Se a precognição existe, encontraremos explicações para ela. Em minha opinião pessoal, não como diretor do Instituto, Vanga é médium, é capaz de predizer o futuro, embora não 100%. Em regra geral, os cientistas comunistas acreditam que os fatos paranormais provavelmente obedecem a leis específicas, que podem ser descobertas e aproveitadas. A definição comunista de materialismo inclui as leis das ocorrências científicas e, portanto, se os fatos psíquicos estão sujeitos a leis de comportamento, podem ser considerados materiais. Além de analisar históricos de casos, como estudavam eles a precognição? A resposta de Lozanov não nos surpreendeu. Ajustava-se ao surto de pesquisa do paranormal que se registra em todo o mundo comunista, um esforço para compreender a energia básica inerente ao paranormal e a relação dessa energia com o corpo humano. Estamos estudando os campos de energia em torno de Vanga durante a precognição, contou-nos Lozanov, e a relação entre a profecia e as outras formas de ESP. Lozanov e os seus colegas fazem um estudo total da precognição, a mulher total e o panorama total dos seus pronunciamentos psíquicos. Temos uma documentação completa, médica e de outros gêneros, de todos os dias da vida de Vanga durante os últimos anos. Porque tem ela bons e maus dias. Existem fatores médicos envolvidos nas suas profecias totalmente exatas do futuro. Os campos biológicos ao redor do seu corpo afetam a precognição e a clarividência. O seu cérebro funciona de maneira diferente do cérebro de outras pessoas. Que se pode dizer da sua constituição psicológica? Estas são apenas algumas perguntas cujas respostas estamos procurando. E prosseguiu. Não é possível estudar todos os aspectos paranormais dos seres humanos sem incluir no estudo muitas áreas da ciência. Por isso acredito que o melhor método de pesquisa da ESP consiste em reunir um grupo de muitos especialistas diferentes. O nosso instituto conta com 30 cientistas, todos de especialidades distintas, que trabalham juntos para estudar Vanga e o Psi em geral. O cientista puro que trabalha no campo da ESP nem sempre ele compreende os aspectos psicoterapêuticos. E possível que escapem à sua observação alguns dos aspectos mais complexos da psique humana e das leis da sugestão. Nem tudo o que se refere a seres humanos é tão simples quanto alguns cientistas puros gostariam que fosse. Por outro lado, o psicologista ou psicoterapeuta sozinho talvez não consiga elucidar problemas técnicos de física ou de eletrofisiologia. Quando todos trabalham juntos, como fazemos aqui no Instituto, podemos obviar alguns equívocos e evitar muitos erros. Claro está que, se um pesquisador chegasse um dia a deixar de cometer erros, não haveria desenvolvimento de espécie alguma. O Dr. Lozanov interrompeu a sua vívida e brilhante explicação para dar uma risada. Os búlgaros acreditam firmemente num enfoque unificado,
interdisciplinar do psi. Afinal de contas, o ser humano não é uma máquina dividida em partes separadas, isoladas umas das outras. Procuramos também manter uma boa atmosfera ao redor de Vanga para protegê-la. Outros pesquisadores poderão querer trabalhar com ela, mas, até agora, ela só quis trabalhar conosco, disse Lozanov. Isso, aliás, vem confirmar o fato de que Lozanov estabelece um rapport com médiuns mais perfeito que a maioria dos cientistas. O dia tem um número determinado de horas, e muitos bons médiuns preferem ajudar as pessoas necessitadas de auxílio a trabalhar no laboratório em testes científicos abstratos, cacetes ou penosos. Já sabíamos alguma coisa sobre o tipo de predições que Vanga costuma fazer, datas de morte, acidentes futuros, as várias fortunas da vida. Examinando milhares de profecias de Vanga para diferentes pessoas, o senhor não depara, às vezes, com um modelo geral para pessoas de determinadas áreas ou países? Perguntamos. Isso não lhe daria uma ideia de acontecimentos políticos futuros ou catástrofes naturais, como terremotos? Vanga não faz predições políticas, respondeu ele em tom categórico. Ela não quer fazer predições políticas, só predições pessoais. Bem, que é profecia? Indagamos finalmente. Ele sorriu e pediu que nós lhe explicássemos. Em lugar de fazê-lo, perguntamos como Vanga explica. As pessoas carregam consigo traços do próprio destino? Ou a história do futuro vem de outro plano, de espíritos desencarnados, como querem alguns? Vanga nos afirma que vê quadros e ouve vozes. E diz às pessoas o que vê e ouve. Como cientistas, naturalmente, precisamos ser muito céticos em relação a essas vozes, mas é assim que ela diz que obtém as informações. Haverá alguma coisa como o destino, o karma, a predestinação? Serão fixos alguns modelos das nossas vidas? A ser assim, porque uma pessoa está destinada à tragédia, ao passo que outra é abençoada com todas as facilidades e felicidades. Porque preteria Vanga uma mulher grávida que o filho que ela traz no ventre será morto por um homem postado em tal e tal lugar? Seria o destino dessa criança nascer para ser assassinada? Os milhares de búlgaros cujas vidas foram tocadas pelas profecias de Vanga calam-se ao ouvir perguntas como essas. Alguns, com os quais conversamos fora do instituto, falam em reencarnação como possível explicação. Outros respondem recorrendo às ciências modernas. Os búlgaros têm sido obrigados a enfrentar alguns mistérios da existência humana. Como explicar o destino de uma criança, o destino de um país como a Bulgária, cujo povo foi oprimido por brutais soberanos turcos durante um longo e tortuoso período de 600 anos? Talvez por causa dos seus milênios de civilização, talvez por causa dos longos séculos de opressão, talvez por causa da atmosfera harmoniosa do país. A pequena população da Bulgária parece ter mais médiuns per capita do que a maioria dos outros lugares. Tem telepatas, clarividentes, profetas, curadores. O poder psíquico, virtualmente, é um recurso nacional. A nossa cultura ocultista remonta aos tempos antigos, reiterou Lozanov. Desde a Renascença, temos tido sociedades religiosas místicas. A mais poderosa dentre elas se parecia com a dos albigenses da França, exterminados pela Inquisição. Mas aqui sobreviveram e floresceram. A compreensão e aceitação do elemento psíquico da vida filtraram-se através da nossa cultura. Muitas pessoas em nosso país têm experiências psíquicas em vários níveis diferentes. Temos um bom clima para isso. As senhoras sem dúvida o sentiram aqui, na costa do Mar Negro, onde há uma ambiência muito espiritual, uma atmosfera de grande harmonia. Existe, realmente, algo especial na costa búlgara do Mar Negro que nem o menos sensível dos cronistas de viagens pode deixar de notar. O bom clima se reflete na atitude sem preconceitos de muitos búlgaros para com a ESP. Surpreendíamos-nos constantemente ao descobrir que os búlgaros que conhecíamos por acaso estavam bem informados a respeito do psi e achavam naturalíssimo tudo que a ele se referia. Telepatia, oh sim, disse um rapaz que ficamos conhecendo e que estudava inglês na Universidade de Sofia. Um professor meu fala muito em telepatia.
Travamos discussões sobre isso e sobre a lâmpada de Aladim, que, no seu entender, tem ligação com esse fenômeno. De acordo com as teorias dele, a lâmpada de Aladim pode ter sido um resquício de uma civilização muito mais antiga e desenvolvida do que a nossa. Na sua opinião, a lâmpada representava a exploração do poder psíquico para finalidades práticas. Uma coisa que povos ulteriores, mais primitivos, chamariam de mágica. Disse-nos um estudante de medicina, pessoas como Vanga não são novidade. Os gregos tinham Cassandra e os oráculos de Delfos. A profecia sempre foi uma questão desconcertante. Lembra-me um caso, cujo relato encontrei, de uma mulher que precisava de psicoterapia. Ela se dizia condessa francesa, que vivera há muitos séculos num castelo da França. E confessou aos psiquiatras que desejava ser levada para lá. A título de experiência, afinal, decidiram levá-la. Sem nunca ter estado na França, a mulher conhecia todas as salas do castelo e descreveu-as minuciosamente antes de viajar. Disse que havia um retrato seu em certo lugar. Os médicos localizaram o quadro, o retrato de uma condessa que ali vivera 200 anos antes, a mesma mulher que ela afirmava ser. Procuraram todos os nomes por ela mencionados em velhas crônicas esquecidas, que só poderiam ser encontradas na França, e os nomes estavam todos lá. Ela chegou a dar descrições precisas de como se enfeitavam as salas para determinadas recepções e jantares de gala. Estava tudo certo. Reencarnação, disse ele. E uma ideia sumamente intrigante. Há outro caso que não me sai da cabeça, o de um homem que sonhou ter construído um palácio há centenas de anos, talvez há 1000 anos. Descreveu todo o plano da construção, a localização, etc. O homem estava obcecado pelo palácio. O clínico sugeriu a um arqueologista que examinasse um lugar indicado por ele. O arqueologista começou a escavar. E encontrou o palácio, construído exatamente como o homem sonhara vê-lo construído. Isso faz a gente pensar, não faz? Rematou o estudante. Hoje em dia o Dr. Lozanov está arrancando a capacidade psíquica do reino do misticismo em seu país e submetendo a disciplinas científicas rigorosas em seus laboratórios. Tudo pode ser explicado cientificamente, diz ele. Voltando ao trabalho de Lozanov com a vidente de Petrich, não resistimos à tentação de perguntar, Wang prediz o seu futuro. A primeira vez em que fui procurá-la, quando ainda era moço, foi a única em que ela me predisse alguma coisa, respondeu ele. Muita gente imagina que ela tem de fazer-me vaticínios, o tempo todo, mas agora, como veem, a vida dela está intimamente ligada a acontecimentos de minha vida e ao progresso do Instituto. É muito difícil para ela predizer o próprio futuro e, portanto, também não prediz o meu. Além disso, ajuntou com um sorriso, não preciso de predições. Como veio a interessar-se pelas coisas psíquicas? Havia algum médium na sua família? Não, ninguém na minha família tem o menor interesse pela parapsicologia. Mas, como muitos meninos nos países orientais, em que a hipnose era aceito logo, Lozanov, com o seu talento natural para hipnose, começou a hipnotizar os amiguinhos da escola. Um dia, perguntou a uma colega de classe em transe, o que é que nosso amigo está fazendo em outra parte da cidade? Os garotos verificaram a resposta do rapaz. Ele estava certo, diz Lozanov. O meu colega de classe demonstrou clarividência enquanto se achava em transe. Isso me fez pensar. Comecei a interessar-me por parapsicologia e yoga e estudei psicologia e psiquiatria na Universidade de Sofia. Lozanov viajou o mundo todo em função do seu trabalho no campo da parapsicologia e da sugestologia, não só o bloco de países comunistas, mas também a Índia, a Europa, a Grã-Bretanha, a América. Em todos procurou pistas para a compreensão da clarividência e da precognição. Estabeleceu um caloroso rapport com alguns dos maiores profetas e clarividentes do mundo, entre os quais figuram os mais famosos yogis da Índia e Croizet, da Holanda, que cooperara com ele num projeto de pesquisa conjunta. Jeanne Dichon, de Washington, poderá visitar a Bulgária em futuro próximo. Talvez tenhamos, um dia, uma conferência de profetas,
Observa Lozano com uma boa gargalhada. Muitos relatos históricos de casos que envolvem Vanga foram publicados na Bulgária e recentemente numa história em série, dividida em 5 partes, na revista Yugoslava Svet. Até agora, porém, os dados científicos não foram liberados. Quando tenciona publicar a pesquisa que fez de Vanga nos últimos anos? Perguntamos. Talvez daqui a um ano possamos publicá-la. Depende. Como a autoridade do Instituto está envolvida nisso, não diremos de maneira positiva que ela é capaz de predizer o futuro, explicou Lozano. Diremos que o material sugere capacidades paranormais e, nesse caso, ainda não será necessária uma explanação. Quando esse estudo for publicado, será o mais extenso, mais circunstanciado, mais amplo e, depois de conhecer as pessoas nele envolvidas, provavelmente o mais criativo que já se fez sobre um profeta vivo. Vanga é um projeto de pesquisa em desenvolvimento para os cientistas búlgaros. Mas, até agora, o cuidadoso estudo que fizeram, indicando que ela tem acertado 80% das suas profecias, alimenta a crença búlgara de que se trata de uma médium excepcional. Os 80% de Vanga são ainda mais assombrosos por serem um cálculo científico de predições feitas dia a dia, e não apenas das mais notáveis, publicadas de vez em quando pela imprensa do país. E o triunfo das previsões de Vanga é construído com acontecimentos específicos, preditos em relação a pessoas que ela raras vezes conhece, pessoas que não são famosas. Existem, talvez, menos dúvidas no que concerne à pureza do elemento psíquico nos tipos de predição de Vanga do que nas profecias de guerra em determinadas áreas, a queda de um líder mundial ou o divórcio de uma famosa estrela do cinema. O volume cada vez maior das provas de que a cega de Petrich pode ver o futuro, e frequentemente o vê, nos faz pensar, quando não indica outra coisa, que possivelmente não conhecemos tanta coisa a nosso respeito e a respeito do mundo em que vivemos quanto supõe a ciência dos compêndios. Vanga é evidente há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos tem sido cega para o mundo de todos os dias. Não lhe é dado ver as belezas que abundam em sua terra, o verde azulado do mar, as longas carreiras de girassóis que crescem tão alto e tão pesados na ponta, as hordas de tesouros, os alguidares e taças de ouro, as joias que fascinam e faiscam desde o 3º milênio antes de Cristo, e ela não pode ver as novas coisas que, provavelmente lhe pareceriam ainda mais insólitas, as mini-saias drapejando pelas ruas, as espaçonaves de brinquedo, a máquina de egg que os cientistas lhe aplicam. Mas Vanga, em sua existência conturbada como a própria Bulgária, parece ter feito um arranjo especial com o tempo, pois vê claramente através dele. Com os seus olhos despojados de visão, vê, pelo menos de vez em quando, o que os outros contemplamos cegamente. 22. Centro de Controle da Mente. A investigação dos mistérios da mente está hoje em plena efervescência na Bulgária, mas até o meado da década de 1960 poucos ocidentais tinham a oportunidade de saber muita coisa a respeito ou de mergulhar na magnífica herança búlgara, ou mesmo de surpreender mais que um vislumbre da sua formosa paisagem enquanto atravessavam o país no Expresso do Oriente, rumo a Istambul. Nessa ocasião, a Bulgária, que parecia viver de acordo com antigos ritmos internos, decidiu reabrir as suas portas para o mundo. Em 1959, restabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos e, gradativamente, se iniciou na indústria do turismo. Quando as barreiras caíram e a hospitalidade se reafirmou, descobrimos que a pesquisa da ESP se processara em silêncio na Bulgária. A primeira pergunta que quase toda a gente faz, naturalmente, é: por quê? Considerando-se as necessidades desse pequeno país, por que seriam os seus recursos e energias canalizados para estudos psíquicos? Depois que começamos a investigar, a resposta surge, óbvia, porque é útil. As investigações búlgaras no terreno dos enigmas da mente já produziram uma respeitável colheita de novas ideias, que estão sendo aplicadas à psicoterapia, à medicina, à educação e à reabilitação.
A força inteligentíssima que ensejou muitas dessas conquistas é Dr. Georgi Lozanov, chefe do Instituto de Sugestologia e Parapsicologia. Na capital da Bulgária, numa rua calma, sombrosa, a 5 minutos a pé da Praça Central de Sofia, está situado o quartel-general desses novos estudiosos do espírito, um edifício recém-remodelado, atraente, de 3 andares, de tonalidade cinzenta, na rua Budapeste. Passamos pela grade de ferro batido e alguns canteiros casuais de rosas. Na sala de recepção, com os seus lambris de madeira e os seus livros, fomos recebidas pela senhora R. Dimitrova, que não tem parentesco algum com Vanga, secretária executiva do Dr. Lozanov. Ela é minha mão direita, diz ele. Parece saber, até mesmo antes de mim, o que vou fazer em seguida. Tínhamos mantido correspondência com a senhora Dimitrova durante alguns anos e ela se dera ao trabalho de ajudar-nos com traduções e de localizar material publicado sobre os trabalhos búlgaros. Contou-nos, em francês. E por serem todos aqui tão entusiastas que conseguiram realizar tanto. Depois, explicando que ela mesma acabara de chegar de longa viagem à Etiópia com o marido, engenheiro, a senhora Dimitrova apresentou-nos Franz Tanchev, funcionário de informações do Instituto, homem franzino, de fala macia e sorriso tímido e agradável. Os dois nos levaram para conhecer o centro e nos apresentaram ao pessoal, formado de 30 cientistas de várias especialidades. Tenho colegas maravilhosos, disse-nos Lozanov mais tarde. São pessoas muito criativas, excelentes. Há fisiologistas, engenheiros, médicos, físicos, especialistas em educação e psicologistas que parecem trabalhar com pasmosa compatibilidade, apesar dos seus enfoques vastamente diversos do psi. Existem também laboratórios especiais no Instituto para o estudo da parapsicologia, para o estudo da fisiologia da estimulação subsensorial, e uma terceira seção que investiga a psicologia da sugestão, isto é, a sugestologia. Em cada laboratório havia uma quantidade de aparelhos eletrônicos complicados para pesquisa fisiológica. Pelos nossos cálculos, o aparelhamento de uma única sala, em grande parte importado da Itália, não poderia ter custado menos de $100.000. E havia muitos laboratórios. Eles tinham máquinas de EEG, algumas com canais de 12 pistas, outras, portáteis, com canais de 8, gravadores de vídeo, instrumentos para eletrocardiografia, osciloscópios, equipamento fotográfico especial, estimuladores fóticos, salas especiais inteiramente encerradas em redes de arame, como grandes jaulas de Faraday. Utilizamos os eletroencefalógrafos para estudar os clarividentes com os quais estamos trabalhando, explicou o Sr. Tanchev. Ao que parece, eles estão empregando também o equipamento de EEG que mede a distância às ondas cerebrais, em lugar do que trabalha com elétrodos presos ao couro cabeludo. O equipamento em alguns laboratórios é utilizado para tentar descobrir exatamente o que acontece no cérebro quando se expande a memória, esclareceu Tanchev. O edifício no Jardim de Rosas em Sofia é uma espécie de centro de controle para o estudo de toda a pessoa. Ali, não se considera SP um simples fato psicológico, como acontece a miúde no Ocidente, nem um mero fato fisiológico, como tende a ser frequentemente considerada na União Soviética. Os búlgaros levaram a investigação da mente e da matéria viva para debaixo de um amplo teto. O Dr. Lozanov orienta as mais diversas pesquisas do psi. O Instituto estudou as bases da yoga, o PK, a sugestão e a visão sem olhos. Está estudando a natureza do sono e observando os sonhos através de movimentos dos olhos. Estudou tudo, desde o impacto das influências cósmicas sobre a telepatia até o poder da mente sobre as plantas. Ele conseguiu fazer que as plantas atingissem uma altura 3 vezes maior. O pessoal do Instituto conhece o trabalho surpreendente do norte-americano Clive Baxter, que usa detectores de mentiras para observar a telepatia com as plantas. Os búlgaros estão fazendo testes para repetir o trabalho em seus laboratórios.
Estudaram mágicos cujas mentes semelham computadores e que são capazes de calcular mais depressa do que máquinas calculadoras. Num laboratório se investigava a telepatia em gêmeos, verificando informações segundo as quais, de certo modo, um modelo de onda cerebral artificialmente criado num gêmeo se reflete às vezes, no segundo gêmeo isolado em outra sala. Curto artigo de revista, sem qualquer indicação de origem, publicado no Ocidente, anunciara que Mikhail Draganovich, lavrador de 53 anos da cidade búlgara de Stara-Zagora, era capaz de levitar-se, elevar-se acima do solo sem qualquer meio visível de sustentação. Em presença de testemunhas científicas, dizia o artiguete, o robusto agricultor fechou os olhos e sentou-se num campo. Depois de intensa concentração, começou a elevar-se no ar, devagar, até ficar a pouco mais de 1 metro acima do solo. Os seus olhos permaneceram cerrados, afastando desse modo a hipótese de uma hipnose de massa dos observadores. Ficou sentado no ar durante uns 10 minutos, enquanto as testemunhas verificavam a inexistência de cordas, equipamento ou dispositivos mecânicos ligados ao suspenso Draganovich. Seguir, o lavrador voltou a sentar-se lentamente no chão. Depois que estou no ar, teria dito ele, sou incapaz de mudar de posição. Chego até lá em cima pela força de vontade. Quando fomos apresentados a alguns cientistas do Instituto, os quais, por coincidência, estavam empenhados no estudo das descobertas sobre as ondas cerebrais feitas pelo matemático de Leningrado Dr. Gennady Sergeyev, interrogamo-los a respeito de algum trabalho de levitação. Se já tinham ouvido falar em Mikhail, o lavrador suspenso, não o admitiram. Mas disseram que o Dr. Lozanov fotografara yogis, na Índia, aparentemente capazes de desafiar as leis da gravidade e levitar-se por breves períodos de tempo. O yogi que ele estudou e filmou, disseram, levitava-se enquanto estava deitado. Pareceu-nos, de certo modo, que ele exercitara os músculos das costas para saltar no ar. Todo o seu corpo se erguia horizontalmente vários centímetros, mas não se demorava no ar mais que 1 segundo. Na biblioteca do Instituto, o Sr. Tanti mostrou-nos algumas das novas aquisições e publicações internacionais. Eles possuem um departamento de traduções que os mantém a par de todas as pesquisas relevantes feitas por cientistas estrangeiros em todas as partes do mundo. Há qualquer coisa de contagioso na curiosidade, na franqueza e nos planos de exploração de qualquer tipo de desconhecido. O fascínio provocado pelo estudo da mente, dos potenciais do ser humano, parecia muito fone no Instituto de Sofia. O Instituto de Sugestologia e Parapsicologia, inteiramente financiado pelo governo, todavia, é mais que um simples centro de pesquisa. Filiado às universidades búlgaras, o Instituto tem autoridade para conferir o título de doutor em Ciências Naturais como complemento de um programa de doutorado em Filosofia, que inclui treinamento em pesquisa parapsicológica. Acentua o Dr. Lozanov que está interessado em estabelecer um programa de intercâmbio estudantil com qualquer instituto similar do Ocidente. Sugestologia. A sugestologia é uma nova logia mais ou menos inventada pelo Dr. Lozanov. É um gênero inteiramente novo de expansão da mente. Na Bulgária, acompanha sempre a parapsicologia. A sugestologia é o estudo científico da sugestão. É um método de atingir e utilizar as reservas, poderes e capacidades desconhecidas da mente humana. Imbrica-se na parapsicologia. Quando se vem diante de uma ocorrência paranormal, muitos cientistas recorrem à explicação genérica, que não explica coisa alguma, é sugestão. Lozanov decidiu examinar essa chamada sugestão e tentar descobrir como funciona. Através de extensas pesquisas experimentais, descobriu leis da sugestão, que aplicou em muitos campos, desde a medicina até a educação. A sugestologia não é hipnose. Com a sugestologia estamos sempre em estado de vigília e conscientes de tudo o que nos rodeia. Não creio que se possa pesquisar a parapsicologia sem conhecer alguma coisa sobre as leis da sugestão, diz Lozanov. A ESP e a sugestão estão intimamente ligadas. É verdade que alguns acontecimentos aparentemente paranormais são, na realidade,
sugestões em estado de vigília. Por outro lado, porém, as nossas experiências demonstram que podemos aumentar as capacidades de ESP das pessoas com a sugestão. A melhor maneira é começar com a sugestão, visto que sabemos muito mais a seu respeito, e partir depois para a ESP. Tive muitas conversações interessantíssimas com yogis hindus sobre sugestologia em minha recente viagem à Índia, ajuntou. Depois de conversar com eles, cheguei à conclusão de que o que denomino estado sugestivo, em lugar de exercícios yogis específicos, talvez